Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar dele, de quem? Do telescópio espacial James Webb. Faz tempo aí que não tem nada do James Webb aqui, então vamos trazer aqui hoje uma notícia muito interessante do James Webb, que estudou uma estrela, uma galáxia chamada galáxia Starburst, ou seja, uma galáxia que está tendo surtos de grande formação de estrela, de explosões de estrela que a gente chama, onde muitas estrelas estão sendo formadas. E por que ele estudou ela? Para tentar entender como que ocorre a formação de estrelas. E sabe o que aconteceu? Os astrônomos saíram desse estudo com mais dúvidas do que eles entraram. E é assim que funciona a ciência. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo. E para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil, você já sabe, se inscreva lá, Space Today Plus Premium, apenas R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1 por dia. Você vai ter acesso a uma grande quantidade de conteúdos inéditos, exclusivos para todos vocês. Então vão lá agora. Estamos te esperando no Space Today Plus. Além disso, a pós-graduação do Space Today em Ciência Planetária, Geologia Planetária, Planetologia, como você quiser chamar, são todos termos aí equivalentes. Está aberto o segundo lote até o dia 9 de abril de 2024, então vai lá agora, tem várias coisas, você pode fazer 2 pós, você pode fazer até 3 pós-graduações, isso pode te ajudar muito, principalmente em concursos públicos, não sei se você sabia. Então vai lá agora, vou deixar o link aí na descrição, e também o teatro, né? Então dia 14 de abril, às 16 horas, Teatro Gazeta, em São Paulo. Será que nós estamos sozinhos? Vamos tentar responder essa pergunta, mas como no vídeo de hoje, quando a gente tenta responder uma pergunta, às vezes a gente sai com mais perguntas do que a gente entrou nesta brincadeira toda. Mas olha lá, estão acabando os ingressos, faltam poucos, hein? Eu vou deixar até um mapinha aí para você ver como que está faltando poucos ingressos. Espero todos vocês lá. Então, dito tudo isso, vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. É o seguinte, né? Quando o James Webb ele foi lançado com alguns grandes objetivos. Um deles, todo mundo sabe, que é estudar o início do universo, as primeiras galáxias, aquela coisa toda, galáxia que já morreu, galáxia muito grande no início do universo. Tudo isso é uma questão de estudo do James Webb. Outra grande vertente, né, outro grande objetivo de estudo do James Webb é a detecção de bioassinaturas na atmosfera de exoplanetas. Só ele vai ser capaz de fazer isso graças à sua visão infravermelha. Além disso, né, ele tem outros 2 grandes objetivos. Um deles é entender todo o processo de evolução de galáxias e tal, estudar aí como que o universo vem evoluindo. E um outro grande interesse do James Webb, grande objetivo dele, é estudar o processo de formação de estrelas. O processo de formação de estrelas é algo comum que acontece no universo, todo mundo deve ter essa noção. O problema é que é muito difícil estudar os detalhes desse mecanismo todo. Por quê? Porque a formação de estrelas ocorre no interior, no coração de grandes nuvens de poeira e de gás. E essas nuvens de poeira e de gás, elas são totalmente opacas para a visão tradicional que a gente tem com telescópios ópticos, por exemplo. Por isso que a gente tem o James Webb, que é para penetrar nessas nuvens de poeira e gás. Muito bem, se você quer entender como acontece o processo de formação de estrela de maneira assim muito eficiente, você vai atrás de galáxias que estão formando muitas estrelas. Essas galáxias são conhecidas como galáxias Starburst, ou galáxias de explosão de estrelas. Uma delas é a M82,
a conhecida galáxia do Charuto, a galáxia que fica aí a aproximadamente 12 milhões de anos-luz de distância da Terra, e é uma galáxia assim relativamente próxima, né, que se a gente pensar em todas aquelas galáxias que estão lá há bilhões de anos-luz, né, essa aqui é uma galáxia relativamente próxima. Então, e é uma galáxia conhecida, porque ela é estudada por muitos telescópios. O próprio telescópio espacial Hubble já estudou a M82, vários telescópios em Terra já estudaram essa galáxia também, ou seja, é uma galáxia aí que ela é muito conhecida e é muito bem estudada pelos astrônomos. Muito bem, dito isso, o que o pessoal fez então? Apontou o James Webb para lá, já que o objetivo é estudar a formação de estrelas, apontou o James Webb para a M82, o James Webb com a sua NIRCam foi apontado para lá, e aí eles começaram a analisar. A primeira coisa que eles fizeram foram imagens realmente sensacionais. O James Webb ele tem essa qualidade, né, de fazer imagens incríveis. Ele penetra ali no núcleo da galáxia e ele vai entender tudo o que está acontecendo. Então, ele conseguiu detectar ali filamentos que antes nunca tinham sido vistos com tantos detalhes assim. Tudo isso que são partes aí do mecanismo de formar estrelas no universo. Não podemos negar que tudo isso acaba fazendo parte de todo esse processo. E o James Webb, então, foi feito para poder entender isso, entender como isso acontece. Muito bem. Além dele conseguir fazer esse estudo, o James Webb fez estudos assim muito mais interessantes, né? Então ele pôde descobrir, por exemplo, coisas relacionadas ao vento galáctico. Isso mesmo. O que acontece com o vento, né, galáctico? O que é isso, o vento galáctico? O vento galáctico é a radiação que é produzida pelas estrelas em formação e também por supernovas. E o que acontece muito interessante é o seguinte, que no meio ali do centro da galáxia, o James Webb ele pôde descobrir, por exemplo, uma alta concentração de ferro. E esse ferro ele vem da onde? Ele vem das supernovas. As supernovas é que acabam gerando todo esse ferro. Então isso é uma coisa interessante já que o James Webb conseguiu detectar nas estrelas. Além disso, né, ele detectou estruturas, como eu falei, relacionadas com o vento galáctico, vindo do núcleo da galáxia. E esse vento é formado pela rápida formação de estrelas e também pelas supernovas, aquelas mesmas que formaram o ferro que eu falei anteriormente. E uma coisa muito interessante do vento galáctico é que ele possui componentes frias, uma componente fria e uma componente quente. E essas componentes vão acabar influenciando todo o meio circundante ali, principalmente no processo do quê? De formação de estrelas. Até aí foi muito interessante, o James Webb conseguiu ver isso com muito detalhe, mas aí começaram os grandes mistérios. Primeira coisa, os astrônomos descobriram ali no vento galáctico os famosíssimos PHAs. O que é PHA? São os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Isso mesmo. Eles, na verdade, eles são grãos, né? A gente chama que eles são grãos de poeira muito pequenos. Esses grãos de poeira sobrevivem naquela questão que eu falei do vento para vocês. Eles sobrevivem nas condições frias, mas eles são destruídos nas condições quentes. Então, essa é uma grande característica dos PHAs. Uma outra coisa que os astrônomos descobriram com o James Webb, mais duas, na verdade. Primeiro, é que esses PHAs eles foram detectados até locais muito distantes da galáxia, muito distantes mesmo. E isso é um mistério, porque para os astrônomos esses PHAs eles não sobreviveriam tanto assim. Então, como que eles foram aparecer lá longe? Os astrônomos não sabem. E uma outra coisa muito interessante sobre os PHAs é que eles acabaram seguindo o fluxo do gás ionizado. Isso aí também os astrônomos não sabem por quê
que eles acabaram seguindo o fluxo do gás ionizado. Então eles não deveriam sobreviver tão longe do núcleo e não deveriam seguir esse fluxo também. Então, é aquele negócio, né? Os astrônomos eles foram observar a M82 atrás de grandes respostas sobre o processo de formação de estrelas e acabaram saindo com muito mais dúvidas, principalmente com essas duas grandes surpresas aí relacionadas aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são muito importantes no final das contas, lá no final de tudo, quando eles vão fazer parte do processo de formação de estrelas, eles ajudam até mesmo na formação de planetas e até mesmo na vida. Então, entender tudo isso é muito importante. Aí é aquele negócio, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Para os astrônomos, isso é muito bom, porque agora eles vão poder, por exemplo, usar o James Webb com outros instrumentos dele. Por exemplo, né, não foi feito espectro nenhum até o momento dessa galáxia. Então, eles vão poder fazer o espectro agora da galáxia e aí ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Outra coisa também muito interessante que eles poderão fazer é estudar outras galáxias parecidas com a M82 e assim tentar solucionar os mistérios do processo de formação de estrela. É algo muito difícil, mas aí entra uma parte que é o James Webb. Só a gente tendo um instrumento igual ao James Webb, que consegue hoje observar coisas que até então a gente não conseguia observar, é que acabam surgindo todas essas questões, é que acabam surgindo essas dúvidas, e é que onde vai acabar sendo aprimorado todo o nosso conhecimento sobre o universo. Então tá aí mais um estudo espetacular do James Webb com relação a um dos seus grandes objetivos, que é entender o processo de formação de estrelas e as dúvidas que ficaram os astrônomos agora. E agora é o quê? É estudar mais essa galáxia, estudar outras galáxias parecidas para tentar responder essas questões. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!